Boa noite a todos. Agradecemos, somos agradecidos pela presença de vocês, mas eu acho que todos que estão aqui estão sendo beneficiados por si próprios. Eu acho que quando a gente busca um lugar onde vamos encontrar boas vibrações, boas palavras para reflexão, é um grande ganho para nós. E hoje nós temos a satisfação de ouvir as palavras do nosso companheiro espírita, Pedro Canali. Eu sei, ele já esteve aqui e nós gostamos muito das palavras dele, então vamos aproveitar esse momento, refletir e o que for possível colocarmos em prática. Tudo é possível quando há vontade. Então vamos ter a vontade, por mais difícil seja, por mais que demore, eu tenho certeza que as palavras que ouvimos, os conselhos dados pela espiritualidade vão nos fazer progredir moral e espiritualmente. Que tenhamos uma noite proveitosa, com certeza será, e possamos levar para outros lugares tudo o que interiorizarmos e aprendermos aqui. Pedro Canali, esteja à vontade, meu irmão. Obrigado. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos. Que nós possamos ter uma noite abençoada e que possamos juntos conversar um pouquinho sobre algo da doutrina espírita. Tem aqui alguém que é novato dentro da doutrina, está chegando há pouco tempo, está conhecendo, já está com bom tempo, né? Os dois aspectos fundamentais que a doutrina espírita nos oferece, um deles é o consolo, porque através da doutrina espírita nós entendemos que o consolo, ela alivia em partes o nosso sofrimento, porque nós entendemos quando nós perdemos alguém muito querido, não é para sempre, é um até breve, que em curto espaço de tempo nós estaremos novamente juntos, vivenciando novas experiências, vivenciando novas oportunidades de aprendizados, e que a doutrina nos engrandece nesse aspecto. O outro aspecto fundamental é o esclarecimento. Através da doutrina nós passamos a compreender que tudo que nós estamos vivenciando nessa presente existência não é única, que nós já tivemos dezenas de existências anteriores e que nós teremos outras centenas, quiçá milhares. Ninguém nasceu nessa existência para um sofrimento, 50, 60, 70, 80 anos de sofrimento, de dores, de angústia. Nós passamos a compreender através da doutrina que nosso Deus, Ele é infinitamente justo, amoroso, bondoso e jamais punitivo. Nós sempre escutamos por aí falar, eu quando era criança, eu escutava as pessoas falarem assim: temam somente a Deus e as pessoas que não o temem. Será verdade isso, temer a Deus? Que nós precisamos temer a Deus? Eu entendo que nós, na condição de pai, é importante que nossos filhos temam a nós ou nos respeitem.
o respeito é muito mais importante que o temor. Então, por que nós não aprendemos a respeitar Deus ao invés de temê-lo? Porque se Ele é tudo amor, nós passamos a compreender através da doutrina que as nossas dores, os nossos sofrimentos, nada mais é do que efeito do que nós fizemos lá atrás. No Evangelho fala sofrimento desta e sofrimento de outras vidas. É bem claro, se nós estamos passando por dificuldades, vamos refletir, vamos analisar o que será que isso está me mostrando, o que eu preciso modificar na minha vida para que isso passe, porque o nosso sofrimento, ele não é eterno. O nosso sofrimento tem um momento que ele cessará, que ele terminará. Depende única e exclusivamente de nós mesmos. Se nós interpretarmos quando Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós temos bons ânimos quando o sofrimento bate à nossa porta? O que nós fazemos? Nós olhamos para cima e pedimos para que Deus resolva os nossos problemas? Ou nós os encaramos sabendo que nós temos condições de suportar as dores, nós temos condições de reverter as situações? De repente, eu penso que nós, mesmo dentro da doutrina espírita, nós ainda temos um pouco vago a aceitação de que nós estamos vivenciando, experienciando mais uma etapa na jornada terrestre. Às vezes a gente nos pegamos dando muita importância para essa existência do lado material do que deveria. Então nós precisamos olhar com um olhar mais prolongado a nossa existência, procurar analisar aonde nós queremos chegar, como nós queremos enfrentar esta passagem e como nós queremos ter uma passagem diferente na próxima vez que aqui regressarmos. A doutrina espírita, ela nos leva a entender o capítulo 11, Instruções dos Espíritos, a Lei de Amor. O que nós entendemos verdadeiramente por amor? Será que o amor que o Cristo tanto pregou, tanto exemplificou, nós temos ideia de como seja? Ou será que o amor que nós sentimos por um semelhante se assemelha a esse amor que o Cristo veio pregar, veio mostrar? Eu acredito firmemente que nós estamos muito distantes de vivenciar esse amor. Não porque por falta de vontade, mas porque nós ainda somos muito apegados à matéria humana. Então nós não nos deixamos vivenciar o verdadeiro amor. Nós nos apegamos às coisas terrenas, esquecemos das coisas espirituais. Esse capítulo da Lei de Amor, Lázaro começa assim: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos
elevados à altura do progresso realizado. Veja bem, o amor é o sentimento por excelência, e os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso realizado. Na sequência ele fala por que o instinto elevado. Quando o homem, na sua origem, só tem instinto, aí ele progride um pouco, passa a ter sensações. Mais instruído, purificado, ele tem sentimentos. E o amor é o requinte dos sentimentos. Qual fase nós estamos? Eu acho que os instintos nós já passamos dela, né? Hoje nós estamos experienciando as sensações. Por isso que ele fala aqui no final, mais instruído e purificado, ele tem sentimentos, e o amor é o requinte dos sentimentos. Nós estamos instruídos ou purificados? Enquanto nós, seres humanos, continuarmos a deixar os dois sentimentos negativos que mais nos impedem o crescimento, o orgulho e o egoísmo. Enquanto nós continuarmos deixando esses dois sentimentos negativos tomando conta de nós, nós não vamos aprender a essência do amor. E essa essência do amor é muito bem explicada por Paulo. E quando eu vou ler aqui um pedacinho, para a gente ver se a gente está amando verdadeiramente o cônjuge, o filho. Vamos lá. O amor é paciente e bondoso, não é invejoso nem orgulhoso, não é arrogante, nem grosseiro. O amor não exige que se faça o que ele quer, não é irritadiço e dificilmente suspeita do mal que os outros lhe possam fazer. Nunca fica satisfeito com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, e sempre tem esperança e persevera em todas as circunstâncias. Só esse trechinho. Nós estamos amando? O amor liberta. Nós libertamos? Por isso que eu digo que nós estamos um pouco distante de entender esse amor que o Cristo apregou. No livro dos Espíritos, a pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão às ofensas. São 3 regrinhas básicas que nós ainda estamos sofrendo para colocá-las em prática. Indulgência. Nós praticamos a indulgência? Não, né? Benevolência, só para alguns. Nós parece que escolhemos as pessoas que nós queremos praticar a bondade. A esse não vou muito com a cara dele, então não é assim que nós agimos? Nós escolhemos fazer o bem, assim como também a caridade. A palavra caridade, eu lembro quando eu comecei na doutrina espírita, perto de 20 anos atrás, quando você falava para as pessoas que a gente estava dentro da doutrina espírita, a pessoa falava assim: nossa, os espíritas fazem bastante caridade, né?
Mas aí, com o tempo, a gente começa a entender que as pessoas veem essa caridade que nós praticamos uma caridade material. Doar cestas básicas, remédios e outras coisas mais. Será que a caridade, ela resume-se a somente isso? Porque o amor, a caridade, ela está ligada ao amor. Eu acho interessante, o Moisés já esteve aqui, né? Moisés, ele tem umas explicações fantásticas. Então ele fala que qualquer lugar, a qualquer momento, nós podemos praticar a caridade. Tirar uma toalha molhada de cima da cama, pôr no varal se alguém deixou, tirar um copo que está largado na sala, levar para a cozinha e assim por diante. Tudo isso é caridade. Nós praticamos essas pequenas caridades? Ou será que nós não temos ideia que isso é praticar a caridade? Porque a caridade, eu entendo que ela é feita de 3 etapas. A primeira etapa da caridade, ela tem que vir de dentro de mim. Porque se eu não fizer a caridade comigo mesmo, o que importa eu fazer externamente? Depois que eu tiver isso fixo em mim, claro, eu passo essa caridade para a segunda etapa, para aqueles com quem eu convivo dentro do meu lar, e depois externamente. Então é um caminho que ele tem que ser seguido. O que adianta para nós sermos caridosos no nosso local de trabalho, na nossa comunidade, e ser carrascos dentro do nosso lar? Qual o fundamento para a nossa vivência, para nosso aprendizado? Então é necessário que a gente comece a entender a extensão da palavra, do significado caridade, assim como do amor. O amor, ele é, como dizia Jesus, nós precisamos amar tudo aquilo que Deus criou. Tudo. Os pássaros, a vegetação, os nossos companheiros de jornada, os animais, tudo é criação de Deus. Quando eu falo que nós ainda estamos engatinhando em aprender o amor, é por causa disso. Porque nós achamos que o mais importante é nós amarmos o nosso semelhante. Quantas pessoas que nós conhecemos que maltratam os animais? Quantas pessoas maltratam a vegetação, as árvores, os pássaros? E quantas pessoas maltratam uns aos outros? Eu conheço pessoas que têm um amor tremendo pelos animais, defendem a causa animal, mas não suportam a convivência com outro ser humano. Veja que discordância que existe. Quer dizer que eu amo somente uma parte da criação de Deus. Nós temos que amar como um todo, por completo. Por isso Jesus falou, nós precisamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas às vezes nós não conseguimos amar nem mesmo a nós. Nós achamos que nós somos seres insuportáveis. Às vezes nós entramos em situação de desamor conosco mesmos.
E quando nós entramos nessa situação, o que nós podemos oferecer para o nosso próximo? Basicamente nada, né? Porque se eu não tenho amor por mim, como é que eu vou ter por um semelhante? E no trecho, ele fala que a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue a miséria social. Substitui a personalidade. Nós temos visto isso? Substituir a personalidade pela fusão de seres? É aquilo que eu falei ainda há pouco. Nós escolhemos as pessoas a quem nós queremos fazer a caridade. E às vezes nós vamos praticar a caridade e nós queremos ficar em evidência. Eu estou ajudando tal entidade, eu estou ajudando tal família. Tira uma foto, posta na rede social. Está vendo como eu sou generoso? Como eu sou bondoso? De que valeu? Lógico que para a família que recebe algo que esteja necessitando é muito importante. Mas a pessoa que fez a caridade já recebeu o seu pagamento, seu minutinho de fama. Mas perante a Deus, não contou vantagem, não contou ponto algum. O amor que o Cristo pregou, o amor é da essência divina, desde o mais elevado até o mais humilde. Todos vós possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Jesus disse: amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam, mas pelo contrário, todo o bem que puderdes. Nós costumamos tomar as atitudes nas nossas vidas pensando se isso vai afetar ao nosso próximo, ao nosso semelhante? Ou nós buscamos privilegiar primeiro o nosso interesse, a nossa vontade, o nosso querer? É complicado, né? Se nós nos aprofundarmos na leitura da doutrina espírita e jogar a nossa atuação nessa existência, será que nós vamos ficar contentes com o que nós vamos perceber? Que às vezes nós estamos agindo totalmente ao contrário do que exemplifica os ensinamentos do Cristo? Porque hoje nós estamos vendo que com as redes sociais, principalmente, criou-se uma moda de influencer digital. Tem gente enriquecendo com isso. E às vezes eu me pergunto, qual a vantagem de seguir uma influência? Se o maior influenciador que não era digital, nós estamos esquecendo, nós estamos deixando de lado. Quando esteve aqui, arrebatou multidões. E hoje? Arrebata milhões? Pois é. Vivenciar o Cristo é muito difícil. Quando Cristo falou: quem quiser vir após mim, que pegue sua cruz e me siga. Será que nós não estamos tentando não pegar a cruz? Nos desviar desse momento? Várias vezes a gente vê na rua
alguns carros com a frase: resolvi seguir a Jesus. Uma vez eu vi essa frase num carro e eu passei a refletir muito sobre ela. O que nós entendemos diante dessa frase? Eu resolvi seguir Jesus. Eu acho que nem ir atrás dele a gente não está seguindo, quanto mais os ensinamentos dele. É muito difícil nós lidarmos com o interior nosso, nos despojarmos dos vícios terrenos, porque a nossa carne, ela muitas vezes ela fala mais que o Espírito. Muitas vezes nós deixamos de ir a uma missa, a um culto, a uma palestra, para ir a um barzinho, a um jogo de futebol, ou no aniversário, no sei lá onde. Não é assim? Quantas vezes na semana nós lemos um trecho do Evangelho? Ao deitar, ao levantar, ou durante o dia, esporadicamente. 2 ou 3 linhas que seja. Quantas vezes? Quantas vezes na semana nós nos lembramos de orar ao nos deitarmos, para agradecer a Deus pelo dia que nós tivemos? Quantas vezes nós agradecemos ao nos levantarmos, para agradecer a Deus pela noite que nós tivemos, pela oportunidade que nós temos de irmos trabalhar, pelo trabalho que nós temos, pela família, pela casa, pelo pão que nós temos para nos alimentarmos. Na maioria das vezes, nós acordamos assustados com o relógio despertando, escova o dedo correndo, toma um café, toma um banho, monta no carro e vamos embora. E 1 minuto para Deus? Onde ficou? Ou a gente está tão cansado que a gente toma um banho, janta, assiste ali meia hora de televisão, 1 hora, deita na cama, 2 minutos e apagou os olhos. Onde está a oração? Deveria ser algo constante na nossa vida, a oração, que é o melhor remédio para todos os males que nós temos. Ao nos deitarmos, ao levantarmos durante o dia, quando a gente se sentir em situações difíceis, complicadas, porque o socorro vem. Às vezes a gente nem percebe, porque é uma coisa sutil, porque Deus age na tranquilidade, na calmaria, não faz estardalhaço. Oh, cheguei, vou ajudar você. Não, Deus não é humano. As coisas se resolvem no exato momento que tem que se resolver através de Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte. O caminhar com o Cristo é doloroso? É. Às vezes nós precisamos perguntar o seguinte: até que ponto nós estamos dispostos a beber o cálice que o Cristo bebeu, que o Cristo tomou? Já se fizeram essa pergunta? Até que ponto nós não agiríamos como Pedro e negaremos o Cristo? Porque é muito fácil nós criticarmos, julgarmos Judas que o traiu. Pedro negou. Tem muita diferença?
entre negar e trair? Será que se nós nos colocássemos hoje numa situação semelhante à de Pedro, nós não negaríamos o Cristo? Precisamos fazer essa pergunta. Interiormente nós precisamos fazer e entender. Nós estamos dispostos a tomar o cálice por amor ao Cristo? Amar é muito difícil, porque nós, como eu disse, ainda temos um sentimento de egoísmo imperando dentro de nós. Então nós não conseguimos ainda dividir, quanto mais doar algo para o próximo. Na maioria das vezes, quando nós temos que doar algo, quem trabalha na casa espírita sabe, na maioria das vezes é algo que sobra das nossas casas. Uma roupa que já não usamos mais, um sapato, não é assim? E o de resto? Então, quando nós interpretamos a lei de amor, que define o nosso futuro, que define a nossa qualidade enquanto espíritos encarnados, nós vamos aprendendo que é vantajoso estar mais próximo do Cristo do que distante dele. A nossa vida, nós nunca vamos saber quando termina. Eu posso partir hoje, daqui 1 ano, 10 anos. Por que eu preciso deixar para começar amanhã, o mês que vem, o ano que vem? Nós estamos em outubro. Quantas vezes vocês já escutaram recentemente: o ano que vem eu vou começar a me cuidar, o ano que vem eu vou começar um regime, uma academia, um emprego novo, uma construção. Quantas vezes nós já escutamos isso? Eu vou juntar dinheiro que eu vou fazer a viagem dos meus sonhos, vou conhecer o exterior, vou conhecer a praia lá do Nordeste. E quantas vezes nós ouvimos: o ano que vem eu vou me entregar, vou me aprofundar nos ensinamentos do Cristo. Porque o ensinamento do Cristo nós podemos fazê-lo sem estar na casa espírita. É importante que a gente passe a unir as duas coisas: as coisas que são ouvidas nas palestras com as coisas que nós lemos, que nós buscamos nas leituras, porque engrandece, enriquece o nosso entendimento. Essa percepção que nós precisamos ter da doutrina espírita. Principalmente porque eu costumo falar assim: eu leio o Evangelho, eu leio o Livro dos Espíritos, e eu falo para vocês o entendimento que eu tirei do que eu li. Eu sempre falo, não é porque o padre está fazendo uma missa e está falando ali na frente que ele é 100% correto. Não é porque o pastor está fazendo um culto que ele está 100% correto. E não é porque um palestrante espírita está fazendo uma palestra que ele está 100% correto.
De repente você pode olhar o Evangelho e ver o que eu falei e você discordar daquilo que eu falei. É uma interpretação de cada um. Por isso que é importante nós buscarmos o conhecimento. Cristo falou uma frase uma vez assim: por falta de conhecimento meu povo pereceu. Vejam, por falta de conhecimento meu povo pereceu. Ele estava incentivando a nós buscarmos o conhecimento, o entendimento. Ele não foi ele também que falou: conhecereis a verdade e ela vos libertará? Nós buscamos saber qual é essa verdade. Nós buscamos saber, essa verdade vai nos libertar do quê? São coisas que nós precisamos responder, são coisas que nós precisamos buscar. O que nos amarra? O que nos impede? Nós somos seres únicos. Nós somos seres criados simples e ignorantes. Todos. Uns estão um pouquinho mais avançados, outros estão um pouquinho para trás. Mas todos chegaremos no mesmo destino, na mesma estação de desembarque, a felicidade plena, prometida por Jesus. O tempo que nós vamos demorar para chegar nesse destino, depende de quem? De cada um de nós. Nós ainda temos tempo, nessa existência, de fazermos um pouquinho melhor. De nós deixarmos de acreditar muitas vezes que vai acontecer comigo o mesmo que aconteceu com Saulo de Tarso. Jesus vai aparecer com aquela luminosidade e vai pedir para que eu fique esperando Ananias em Damasco para vir me curar, para vir me explicar. Será que isso vai acontecer comigo também? Lógico que não. Então, se eu não buscar aos poucos o conhecimento para buscar a minha melhora espiritual, intelectual e moral, eu vou continuar patinando. São as três coisas que nós precisamos buscar: a melhora intelectual, a melhora espiritual e a melhora pessoal. Se nós não buscarmos o conhecimento para melhorar a nossa intelectualidade, se nós não buscarmos caminhar dentro dos ensinamentos do Cristo para que a gente possa evoluir espiritualmente, como que nós vamos chegar lá no destino, na estação final? Ninguém vai poder fazer por nós, nem mesmo Deus, aquilo que compete nós mesmos fazermos. São decisões que nós precisamos tomar nas nossas vidas. Todos nós, indistintamente, eu não conheço ninguém até hoje que falou que a vida é 100%, sempre foi 100%. Eu não conheço ninguém que não teve nenhum problema na vida, ou de ordem profissional, ou de ordem econômica, ou de ordem pessoal, ou de ordem amorosa, ou de ordem financeira. Cada qual carrega o seu problema. E como nós estamos enfrentando? Sentando e chorando? A receita do bolo é: pedir
a Deus, primeiramente, que nos fortaleça, para que nós possamos seguir a nossa caminhada com os objetivos traçados, dentro da linha dos ensinamentos do Cristo. Pedir a Jesus, o nosso irmão, o nosso mestre, que ilumine os nossos caminhos, os nossos passos, para que nós possamos enxergar o caminho a ser seguido e acreditar que os nossos benfeitores espirituais, os nossos mentores, tudo que gostariam é que nós pudéssemos ouvi-los, entendê-los, seguindo as intuições que nos são passadas, para que nós possamos errar menos. É preciso paciência nas atitudes das nossas vidas. É preciso ter calma. É preciso esperar o tempo de Deus. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Pai. Essa é a máxima. Essa é a máxima. Interessante que o Edgar Miguel, nas palestras dele, volta e meia ele fala: nós precisamos entender que tudo, absolutamente tudo, que esteja acontecendo nas nossas vidas é o melhor que poderia acontecer. É o melhor. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Para qual finalidade? Para aprender. Se nós não passarmos dificuldades, se nós não passarmos por problemas de saúde, como que nós vamos aprender? Imagine vocês sentada numa sala de aula, a professora distribuísse a prova para todos os alunos, aí ela abria o livro e falava assim: a pergunta número 1, a resposta é tal, a pergunta número 2, a resposta é tal, e assim por diante. O que nós iríamos aprender? São as provas das nossas vidas, as dificuldades, as necessidades que passamos, os problemas de saúde. Então, quando nós aprendermos a lidar com tudo isso, quando nós entendermos que existe alguém acima de nós, com os braços abertos, tudo fica mais leve. O caminhar fica mais fácil. Nós buscamos ânimo. E nós precisamos entender que está ao nosso lado o nosso semelhante, que de repente precisa do nosso auxílio, de repente precisa da nossa ajuda. Quantas vezes nos passa despercebidos que o vizinho do lado ou o vizinho da frente faz muitos dias que não o vemos e nem sequer perguntamos se está tudo bem, está tudo legal. Não é assim? No nosso local de trabalho, às vezes nós não percebemos que o nosso companheiro que senta ao nosso lado está passando por situação difícil e nós não buscamos ouvi-lo. É caridade. Ouvir o semelhante também é caridade. De repente a pessoa está passando um problema grandioso em seu lar, ou no próprio serviço, ou de doença na família, e não encontra ninguém para colocar aquilo ali para fora, fica remoendo aquilo ali, e vai para casa com aquilo dentro do coração, sendo que a gente poderia: posso te ajudar?
está acontecendo algo, só o fato da pessoa conseguir jogar para fora aquilo ali, a gente não faz ideia o quanto é importante, o quanto é bom e o quanto é caridoso. Porque às vezes nós achamos que a pessoa está precisando só de 5 reais para comprar um pão, para comprar um salgado, para comprar um café, e a pessoa está precisando falar, está com aquilo engasgado e não consegue ninguém para falar, para desabafar. Por quê? Porque nós continuamos achando que os nossos problemas são maiores do que todo mundo. O meu problema não, o meu problema é maior que o do outro. Eu preciso que alguém me ouça, eu preciso que alguém me ajude a resolver. Mas eu quero ajudar o outro a resolver o problema dele. Eu estou de braços abertos para auxiliar. Vamos tentar observar o nosso redor. Hoje está tão difícil hoje você ver as pessoas se preocuparem umas com as outras, tentar auxiliar. As redes sociais sequestraram o nosso tempo. Vocês perceberam isso? Que as redes sociais tomaram o nosso tempo? Eu falei ainda há pouco de influencer digital. Todo lugar que a gente vai, a gente só escuta falar isso. Ah, tal influenciadora, e as pessoas não se dão conta que isso é uma coisa de marketing, de propaganda. Vocês lembram há 2 meses atrás a história do morango do amor? O que deu aquilo ali? Uma caixinha de morango que você pagava 8, 9 reais, depois dessa história do morango do amor foi para 18, 20 reais. Então, nós estamos ajudando a nós mesmos ir para trás. Vamos seguir o maior influenciador que existiu na nossa face da terra, Jesus. Vamos buscar os ensinamentos dele e vamos ver como a gente pode colocar em prática, principalmente a parte que tange ao nosso semelhante. Podem ter certeza absoluta, meus amigos, sempre terá alguém que necessita que alguém te ouça. Sempre alguém precisa ser ouvido, porque nós estamos num mundo turbulento, as energias estão diferentes, e essa falta de preocupação de umas com as outras, essa falta de amor fraterno, é o que está causando muitas doenças, é o que está causando muita depressão. Suicídio, então, nem se fala. Então, se nós estamos abraçando uma doutrina que é chamada da terceira revelação, se é chamada de Consolador prometido, vamos fazer uso dela, para que a gente possa ser um pouco mais humano, para que a gente possa sair dessa encarnação com a certeza de que nós subimos pelo menos um tijolinho a mais na nossa escala de evolução. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu gostaria que vocês soubessem que eu não estou aqui para falar porque eu sou melhor do que ninguém de vocês. Eu estou aqui para falar porque eu preciso ouvir o que eu estou falando. Porque antes de chegar até a ouvida de vocês, está passando pelo meu ouvido. Então, a primeira pessoa que está aprendendo aqui sou eu. E que peço a Deus que Ele fortaleça cada um de vocês. A Jesus, o nosso Mestre, que todos retornemos para os nossos lares com muita paz, muita harmonia, que possamos ter um fim de semana maravilhoso, de muita reflexão sobre tudo que foi falado aqui hoje, sobre todos os ensinamentos do Mestre, o que nós podemos mudar na nossa vida. Que Jesus os abençoe. Obrigado. Eu que agradeço.
Então, o Pedro nos deixou com muitas perguntas, né? E vamos então colocar em prática e refletir sobre elas, porque esse é o objetivo. E como ele disse muito bem, a doutrina espírita não tem segredo, não tem nada escondido. Tudo é para o nosso aprendizado e a nossa evolução, né? Então, vamos agradecer mais uma vez ao Pedro por ter estado conosco nesta noite. Agradeço aos irmãos que aqui estão. Juntos nós formamos assim uma boa vibração nessa casa, com bons sentimentos e bons pensamentos. E isso nos ajuda muito, inclusive na saúde física, né? Porque acho que a maioria de nós busca a doutrina espírita na hora da dor, principalmente na hora da dor física, né? Essa dor, nós ainda estamos muito ligados às coisas materiais, como o Pedro disse. Então, tudo nos ajuda. Sobre as redes sociais também, o momento da rede social, tirar esse momento de ficar lá lendo e vendo tanta coisa, fazer uma oração, não só para si, como para a humanidade inteira que está necessitada. Então agradeço ao Pedro, agradeço à espiritualidade, os mentores desta casa que estão sempre conosco, cuidando da parte espiritual aqui desse recinto, né? E nossos anjos guardiões, e nosso mestre que não nos desampara, e Deus que está nos aguardando, demore o tempo que demorar, mas temos que seguir sempre. Que Jesus os abençoe a todos, nos dê boa noite. Agora nós passaremos ao passe na salinha lá, tá bom? Vamos todos com Deus.